Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando a palavra diz quem pode endireitar aquilo que ele fez torto, na verdade temos que compreender que a semente que está sendo gerada na mulher, na verdade, ela nasce segundo o espírito do erro. Quando o Senhor reenvia o espírito do erro, já envia como filhos de Adão, já corrompido na desobediência. O Senhor fez Adão e Eva incorruptível, mas eles se entregaram à semente má, corruptível. E todo aquele que nasce, nasce já como filho de Adão, assim como Eva seria mãe dos seres viventes. Seria, porque a nossa mãe é do alto, é livre, aonde haverá se de manifestar. E somos feitos filhos por adoção em Cristo, aonde a palavra o chama de segundo Adão, porque na verdade ele foi concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente. E na verdade, assim, os filhos da desobediência recebem o espírito do erro. Mas o segundo Adão, o próprio Deus Altíssimo soprou em suas narinas, assim como ele fez com o primeiro Adão. A diferença é que o primeiro Adão, ele se corrompeu, e o segundo Adão, ele não se corrompeu. Ele, sendo a própria verdade, não pode negar a si mesmo. Ele não recebeu o espírito do erro como filhos de Adão, mas como filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Assim como Adão e Eva, houve o tempo da inocência, como houve o tempo da consciência. Nós devemos compreender que a criança que vem a nascer, onde a palavra diz, melhor para uma criança que não venha a nascer reconhecer tamanha maledicência que há debaixo do céu. A criança, assim como ela já nasce numa semente corruptível, e quando ela sai do seu estado de inocência e alcança a consciência, da ciência do bem e do mal, do qual a palavra diz, agora sois como um de nós, sois deuses, porque Deus só há um, o Criador que se fez Deus único e verdadeiro em Jesus Cristo, e nós estando pelo seu Espírito em unidade com eles. Aonde a criança já começa a manifestar as obras da carne. Ela é possessiva, ela age na parcialidade. Quando se pergunta algo, ela diz, ela puxa sempre mais para o pai, ou seja, para a mãe. Assim como os pais, eles devem ser um parâmetro para ela da verdade. Se forem na infantilidade seguirem segundo a mentira, não é o padrão do qual o Criador requer, para endireitar aquilo que ele fez torto, assim a palavra diz. Por isso os pais devem alcançar uma maturidade daquele que é a plenitude de Deus, uma estatura mediana para admoestá-los e ser um padrão. Assim como os pais na desobediência e na mentira podem ser motivo de escândalo para seus próprios filhos, uma vez que a palavra diz que seria inevitável que viessem os escândalos, mas ai por meio daqueles que vêm os escândalos.
Porque, na verdade, aquele que não é um parâmetro da verdade para eles, vão ensinar da mentira. Ao invés de ser um bom testemunho em Cristo, vão ser um mau testemunho e impossível de endireitar aquilo que, na verdade, já nasce com a finalidade de ser amoldado, não segundo o padrão deste mundo, mas pelo Espírito daquele que tudo opera e executa. Se manifesta todas as obras da carne, mas compete àqueles que são seus tutores, aonde tem que se lembrar que, na verdade, ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não terias muitos pais. Pedir para com o Senhor que os traga sabedoria para arrancar os frutos podres, infrutíferos das obras da carne, e para que eles sejam, nasça nova criatura em Cristo, e produzir os bons frutos dignos de arrependimento, sem hipocrisia, que não inveja, que não ensoberbece, que não envaidece, seguindo sempre numa mentalidade em Cristo, um coração sendo aperfeiçoado e o caráter daquilo que não tem que se envergonhar, mas antes sempre os admoestando e os edificando, para que sejais cheios do Espírito, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e se alcance a vida vindoura, a ressurreição do último dia, para mesmo se for a permissão do Senhor, na ausência dos pais, o menino vá bem, porque o Senhor cuidará deles até o quanto os seus dias se encerrarem e guardarem a fé juntamente com as obras de justiça, para adentrar as regiões celestiais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.